pessoas acreditam é uma função mais do mundo interno da pessoa do que o mundo externo. Então, as fake news, na verdade, não tem. Atualmente, nós temos todas aquelas discussões que a justiça, o STF proibiu, né? O STF proibiu de usar inteligência artificial durante as eleições para tentar acabar com as fake news, tentar diminuir. Aí teve o PL das fake news que não foi passado e coisa e tal, mas não importa o quão a justiça tenta acabar com as fake news. Nós nunca vamos acabar com as fake news se as pessoas em si não tiverem consciência. As pessoas precisam ensinar nas escolas, ensinar os seus filhos a questionarem, porque grande parte, existem duas formas de você derrubar fake news. Eu falo isso no livro, né? Uma forma, eu dou vários exemplos, uma forma é através de evidências, né? O caso do Paulo Freire, por exemplo, no livro eu falo isso. Bolsonaristas espalhavam que o Paulo Freire seria ministro do Lula, né? E por isso deveriam sair às ruas, que não queriam mais o comunismo e toda aquela história. O Paulo Freire, se você jogar no Google, né? Vou jogar no Google, o Paulo Freire está morto. Não tem como alguém ser morto, alguém que está morto, ser ministro da educação do Lula. Está morto. E durante os debates, eu comento isso no livro, dou mais detalhes, durante os debates de 2022, o Bolsonaro falou, Lula, o seu Paulo Freire não deu certo, né? O Paulo Freire não é do Lula, né? Eu estava conversando com uma senhora recentemente, uma senhora católica, né? Estava conversando com ela e ela falando que o Paulo Freire é isso, que o Paulo Freire é aquilo. Grande parte das pessoas que criticam Paulo Freire nem sabe quem foi Paulo Freire. Paulo Freire foi todas as pessoas, todos os professores que eu conheço, talvez tenha algumas exceções, mas todos que eu vi até hoje, né, na minha frente, todos elogiam Paulo Freire. Se você fala mal do Paulo Freire dentro de um grupo de pesquisador, você apanha. Paulo Freire é o Albert Einstein da educação. Então, o bolsonarismo, ele odeia o Paulo Freire não é porque ele entende Paulo Freire, é porque ele não entende Paulo Freire, ele está simplesmente replicando o discurso bolsonarista, ele é um discurso que funciona como um pente de... Se você pega uma arma, uma pistola, uma metralhadora e você coloca o pente, esse é o discurso bolsonarista. O discurso bolsonarista é você colocar o pente na arma e começar a disparar. Então, o bolsonarismo, ele não pensa, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, eu dou um exemplo lá no livro de uma pessoa que... eu estava fazendo uma pesquisa eleitoral na região onde eu moro sobre eleições e não tinha nada a ver com o bolsonarismo, não tinha nada a ver com o PT, é sobre vereador. E aí tinha uma pessoa que ficava pentelhando a pesquisa, né? E quando terminou a pesquisa, né? Quando terminou a pesquisa, eu fui conversar com a pessoa, né? Aí a pessoa era bolsonarista, voraz, né? E detalhe, morava em um local pobre, um local meio bem ruim mesmo, pobre mesmo. Se a polícia entrasse no local, ela dava porretada em todo mundo e tava nem aí, porque era local pobre, a polícia só entra em favela, coisa e tal. A pessoa defendendo Bolsonaro. Aí a pessoa dizia que havia fraude nas urnas, no livro eu explico com mais detalhes isso, porque aí eu tento explicar, entender por que ela achava que houve fraude nas urnas. Aí a pessoa explicou que as urnas são como receita de bolo, o que é verdade, né? São algoritmos, né? Então são receitas de bolo. Isso é uma analogia. Só que da analogia a pessoa pulou para que houve fraude nas urnas, né? O fato de das urnas ser como receita de bolo, o que está correto, são algoritmos, e isso não quer dizer necessariamente que houve fraudes, né? Os bancos usam algoritmos que são como receita de bolo, nem por isso os bancos estão quebrados. Criptomoeda usa algoritmos, nem por isso estão quebrados, usa algoritmos. A bolsa de valores, né, hoje em dia, quando você vai investir no mercado imobiliário, não é como antigamente, mas você ficava no telefone gritando. Não. Hoje em dia é tudo feito por algoritmo, nem por isso quer dizer que você consegue fraudar com facilidade ações, né? Você não consegue criar ações com facilidade. Então, assim, a ideia de que as urnas eletrônicas são como receita de bolo, isso implica em fraude, mostra claramente que a pessoa não tem nenhuma ideia do que funciona uma urna eletrônica. Eu conversei com uma pessoa, se ela já programou, ela nunca programou um computador. Eu programo há 15 anos, há mais de 15 anos que eu programo computador. Eu fui o melhor da sala em programação. Não tem nada a ver você falar que a analogia de receita de bolo foi dita pelo hack, né? Durante a CPMI que ele apareceu, então foi uma forma de explicar. Então as pessoas confundem analogia com explicação. A Bíblia é cheia de analogia.